Nessa parte, vai ser perguntado que ele explique o que é o afrouxamento da coesão molecular. Antes de ler a explicação que ele dá, como que os caboclos no centro de Umbanda trabalham com esse afrouxamento da coesão molecular, vamos recordar aquilo que a gente já comentou sobre essa técnica que nós chamamos de dialimetria. E aí depois vamos relembrar essa técnica e depois nós lemos o que ele colocou, como que eles atuam com essa dialimetria nos tratamentos de cura. Então, a dialimetria é uma associação, é uma técnica de tratamento onde nós associamos a energia magnética do operador, de origem mental, porque é ele que vai dar os comandos, aliada conjuntamente com a energia de alta frequência vibratória cósmica, onde essas duas energias moduladas de forma específica vão ser projetadas pela mente do operador sobre aquele paciente, sobre aquele órgão. Qual o objetivo de nós conjugarmos essas duas energias e projetarmos sobre o paciente? De fazermos o afastamento da coesão molecular. Então, vamos pegar aquele exemplo, que eu gosto bastante, que eu acho que exemplifica muito bem, da água. Nós vamos considerar os estados da água. A água, no seu estado natural, ela é líquida e a sua fórmula é composta de duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, H2O, perfeito? Quando nós estamos a água no seu estado natural, as moléculas estão suficientemente afastadas, essas moléculas de hidrogênio e de oxigênio, elas estão suficientemente afastadas que permitem uma grande maleabilidade. Não permite? Se eu pegar esta água, colocar ela, por exemplo, dentro de um balão, dentro de um plástico, eu vou conseguir movimentar, vai me permitir eu dar formas para essa água. A forma da água tem plasticidade, tem mutabilidade, vamos dizer assim. A partir do momento em que eu altere a temperatura, por exemplo, que eu congele essa água não vai se solidificar, ela não vai endurecer. O que acontece com essas moléculas que estavam soltas, que estavam afastadas uma da outra, no momento em que a água é congelada? Essas moléculas acabam por se aproximar, ficam justapostas de tal forma que eu não tenho mais a maleabilidade que eu tinha quando do estado líquido. Eu vou pegar esse bloco de gelo, posso colocar dentro do mesmo balão, eu já não consigo mais movimentar da forma ou dar alguma outra forma da maneira como eu fazia com a água em estado líquido. Mais ainda, então, essas moléculas de hidrogênio e oxigênio, elas estão densamente justapostas. O que acontece se eu altero a temperatura desse meu experimento? Eu vou adicionar calor nesse bloco de gelo. O que vai acontecer com esta água congelada? Essas moléculas, elas vão começar a se separar por causa desse calor, elas vão se separar num estado tal de evaporação, se transformando em gás, evaporando, de tal forma que eu já não vou mais conseguir enxergar mais nem a água, nem o bloco de gelo. Por quê? Porque essas moléculas, elas se afastaram tanto, bem mais de quando elas estavam em estado líquido, elas se afastam tanto, que essa água perde a forma. A dialimetria é justamente isso. Quando nós colocamos a nossa energia mental aliada com essa energia de alta frequência vibratória proveniente do cósmico, nós vamos conseguir modular as moléculas que compõem aquele órgão, aquele corpo do qual nós estamos fazendo o tratamento. Então, isso é a dialimetria, que nada mais é do que esse afrouxamento da coesão molecular. No livro, ele fala o seguinte, que eles utilizam dessa técnica para tratar os órgãos doentes. Então, ele fala assim, ó, as ondas de energias emitidas pela mente do médium, apômetra, aqui ele está falando do médium. Nós fizemos o tratamento da coesão ou do afrouxamento molecular, vamos dizer assim, nós fizemos pelo encaminhador. Não é o próprio médium que faz isso. Mas aqui ele está falando dos centros umbandistas que a energia emitida pela mente do médium apômetra fazem com que os caboclos intensifiquem essas frequências, elevando-as e direcionando-as aos órgãos doentes. Então, aqui também, o que eu falei lá? Que é a energia da mente do próprio orientador, vamos dizer assim, somadas à energia de alta frequência vibratória do cósmico. Não é isso? Então, ele está falando aqui que a energia emitida pela mente, né, do médium
faz com que os caboclos intensifiquem essas frequências, elevando-as e direcionando aos órgãos doentes. Há um afrouxamento da coesão molecular, da contraparte etérea do tecido que é o alvo da cura. Então, vai lá, com essas duas energias, com essas duas vontades, se afrouxa aquela coesão molecular da parte etérea do tecido que é alvo da cura. Então, vamos dizer que nós estamos fazendo o atendimento do encarnado, que é aqui que eu imagino que eles estão exemplificando. Esse paciente, ele vai até o centro de Umbanda para fazer algum processo de cura, e esse caboclo vai estar lá atuando, afrouxando a coesão molecular, não do corpo físico aqui. Ele está falando que ele está afrouxando a coesão molecular da contraparte etérea, do tecido que é o alvo da cura. Então, vamos supor, está com problema no rim, ele vai afrouxar a coesão molecular do órgão rim no corpo etérico, ok? Ao mesmo tempo, pode haver uma materialização e desmaterialização de conjunto de células do corpo físico. Olha aqui, então ele faz na contraparte primeiro, né, que é aquele corpo etérico, e também pode fazer materializar ou desmaterializar aquelas células do corpo físico. As energias fluídicas manipuladas da mente e do ectoplasma do médium são usadas em um processo de desintegração atômica das células doentes. Então, utiliza-se aqui a energia do próprio médium, ou seja, o seu ectoplasma, e mais as energias fluídicas manipuladas pela mente, porque o pensamento também é energia. Essas duas energias são usadas em um processo de desintegração atômica das células doentes, havendo imediata reintegração de células sadias na área afetada. Então, é como se fosse ali sendo feita uma cirurgia espiritual, posso chamar assim, no momento do atendimento pelos caboclos. Com o magnetismo, afrouxamos os laços que mantêm coesa a estrutura molecular original das células doentes. Como se essa massa compacta se expandisse e retornasse ao fluido cósmico universal. Lembra que eu falei que a soma das duas energias, para que essa soma das duas energias pudesse atuar em cima dessa coesão molecular? E ele está falando, olha, é com o magnetismo que nós afrouxamos esses laços que mantêm essa estrutura molecular coesa daquela célula doente, e com esse afrouxamento se expande de tal forma que ela retorna ao fluido cósmico universal. Não está muito parecido com o exemplo que eu dei em relação ao calor projetado em cima do bloco de gelo, que as moléculas se afastam de tal forma que acabam por perderem a forma e evaporarem-se? Para que essas próteses ectoplásmicas façam efeito, devem ser semelhantes ao campo magnético do encarnado. Implantamos etericamente no órgão substituído uma forma magnética de retenção, como se fosse um molde. Implantamos etericamente, ou seja, eles implantam no corpo etérico do órgão substituído uma forma magnética de retenção. Como? Eu estou entendendo que é um molde que se faz do corpo sobre aquele órgão. Ele fala aqui, ó, esse molde que é colocado após o afrouxamento da coesão molecular é favorecido pela força centrípeta do corpo astral do consulente. Este molde que é colocado, então ele coloca aquele molde depois do afrouxamento da coesão molecular sobre aquele órgão, e esse afrouxamento é favorecido pela força centrípeta do corpo astral do consulente. A força centrípeta do corpo astral. Então, o corpo espiritual do paciente que está ali sendo atendido, ele é favorecido pela própria força centrípeta. A força centrípeta é uma força existente em objetos, em corpos que fazem movimentações circulares. Então, tende sempre a ir ao centro, por isso centrípeta. Um carro vai fazer uma curva, por exemplo. A força do atrito do pneu do carro ao asfalto, por exemplo, é que mantém esse carro, essa força, esse atrito, é o que mantém esse carro com essa força centrípeta ao centro, puxando ele sempre ao centro. Então, essa força centrípeta, ele está falando que, no nosso caso, nós temos aqui no nosso corpo astral, nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, essa força centrípeta atuando, fazendo com que esse molde fique justaposto ao órgão que foi tratado. E tem uma observação em relação a esse tratamento que ele fala assim, ó, tudo isso ocorre em poucos segundos. Os caboclos de Oxóssi são exímios nessas curas. Eles utilizam-se dos silfos, pois eles intensificam rapidamente a frequência vibratória da região espacial. Por esta razão, muitos emitem assovios e movimentam as palmas das mãos rapidamente nos terreiros de Umbanda. Nada mais estão fazendo que alterar a coesão molecular com o auxílio dos espíritos da natureza ligados ao elemento ar,
o que denominamos a dialimetria. Quando se molda uma nova composição molecular no órgão etéreo doente, normalmente a contrapartida do corpo somático se restabelecerá. Então, fizemos a cura primeiro no corpo etérico, para, com o tempo, essa cura, esse órgão curado, poder se manifestar no corpo somático, no corpo físico. Eu acho que isso não era novidade, né, para ninguém, mas é muito bom a gente também estudar mais um pouquinho, relembrar algumas coisas. O que nós vamos ver agora, eu vou deixar para o próximo, para não ficar muito longo, muito extenso. O próximo assunto que ele vai trazer são sobre as plantas e ervas, como atuam e para que servem, porque nós sabemos que nas casas de Umbanda nós utilizamos muitas ervas, é utilizado tantas ervas aqui no plano físico, como eles também na espiritualidade utilizam as ervas, as plantas para fazerem os tratamentos, os pretos velhos, os caboclos. E aí nós vamos aprender um pouquinho sobre o que ele nos fala sobre plantas e ervas.